do Divã do Chicovato. Como sempre, vamos começar falando sobre algum tema mais relevante do meu ponto de vista, e hoje gostaria de falar um pouquinho sobre os ingredientes essenciais para uma boa carreira ou para um bom avanço e sucesso profissional. É evidente que todo mundo sabe que a competência técnica é uma peça muito importante, quer dizer, e é fruto de estudos, de preparo, é fruto evidente de uma boa memória, de uma inteligência adequada, e as pessoas pensam às vezes que a inteligência é uma variável muito importante na questão do sucesso, mas não é não. Na realidade, não é desprezível, o fato de você acumular conhecimento e informação em quantidade é muito relevante, mas é muito importante também que exista um outro tipo de inteligência que o pessoal anda chamando de inteligência emocional, ou seja, alguma coisa mais parecida com aquilo que tradicionalmente nós chamamos de maturidade emocional, ou a capacidade de lidar bem com frustrações, de não ser passivo no trato com as pessoas, de compreender o ponto de vista das outras pessoas, de ser mais delicado possível no trato, de tentar se pôr também no lugar do outro e imaginar as condições da outra pessoa no trabalho e, portanto, ter uma conduta até certo ponto digna e moralmente correta também, o que nem sempre acontece como regra em todas as atividades. Conforme a atividade, às vezes o cara competitivo faz com que umas pessoas atropelem e ajam com grosseria, até com indelicadeza do ponto de vista das, vamos dizer, dos direitos das outras pessoas, porém, isto acaba na prática determinando carreiras mais ou menos curtas, ou seja, acaba o indivíduo se encrencando com as pessoas e caindo meio em desgraça, de maneira que quem quer fazer uma carreira longa, talvez o importante mesmo seja esse aspecto da maturidade, tanto de boa tolerância à frustração e contrariedade, quanto principalmente controle da agressividade e respeito pelo direito dos outros, né? Além disso, é muito importante para o sucesso a disciplina. O indivíduo ser organizado, ordenado, metódico e persistente também. Quer dizer, especialmente a partir do momento que consegue alguns bons resultados, que quase sempre depois de uns bons resultados, a pessoa costuma relaxar, né? A pessoa folga quando tem, é como no futebol, quando está ganhando de 2-0, a tendência de um time é folgar. E quando folga, a chance de levar gols e começar a ter resultados menos bons é muito grande. Então, persistir insistentemente e de modo disciplinado quando está tendo bons resultados é uma das peças fundamentais para o sucesso profissional. Também é muito importante, em certas horas, uma certa ousadia, quer dizer, arriscar um pouco mais algumas vamos dizer assim, ações mais sem garantia de bom resultado, óbvio, com expectativa positiva, mas sem garantia, o que na realidade implica em incompetência para lidar bem com sofrimento, com fracasso, com revés, que também faz parte da maturidade emocional, ou seja, a pessoa que não é boa para lidar com fracasso costuma ser uma pessoa que não arrisca muito, não é muito ousado, o que na prática e em certos momentos da atividade profissional pode ser realmente um limitador muito grande. Tem outras características muito importantes. Uma delas, a mais que eu gostaria ainda de falar, é ter aquilo que eu chamo de cérebro poroso, ou seja, a capacidade de absorver novidades, né? Porque tem algumas pessoas, especialmente quando elas vão dando certo nas suas atividades, elas vão ficando meio cristalizadas, vão ficando meio vamos dizer, consolidadas e confirmadas e conformadas com os bons resultados que estão tendo até ali e colocam a coisa da seguinte maneira: se eu estou indo bem fazendo desse jeito, não vou mudar nada, não vou aceitar nenhuma inovação, não vou aceitar nenhum contexto onde, vamos dizer assim, venham sugestões divergentes daquelas que me levam a determinadas atitudes que no passado já deram certo. O mundo é muito rápido em mudanças, o mundo é muito dinâmico, e quem não conseguir essa porosidade e esta capacidade de ir se atualizando, de se modernizando e revendo todas as suas posições o tempo todo, periga de em algum momento, mais cedo do que gostaria, começar a ficar para trás. Tudo isso além de uma capacidade de não deixar a autossabotagem, ou seja, o demôniozinho que existe dentro da gente, prejudicar os bons resultados. Ou seja, quando a gente começa a ir bem, quase sempre a gente
começa a ficar submetido a um certo tipo de ansiedade e tensão, e uma força destrutiva cresce dentro da gente. É um medo que a gente tem do sucesso, como tem da felicidade sentimental, e que tem que aprender a saber que esse medo existe e tentar efetivamente controlá-lo, né? Ou pelo menos ter ciência da sua existência e não se iludir com o fato de que os caminhos são sempre muito abertos e que a gente não tem sabotagem dentro da gente mesmo. Tem muitos outros ingredientes relacionados com o sucesso profissional. Em algum outro momento eu volto a falar sobre isso. Mas esses seriam aqueles que hoje me deu realmente muita vontade de falar. Deixando bem claro que, do ponto de vista da inteligência, que é o que mais costuma preocupar as pessoas, talvez seja uma peça muito menos relevante do que se pensa. Disciplina, inteligência emocional, esforço, persistência, ousadia e gosto por aprender, talvez sejam as chaves realmente de um sucesso longevo, sucesso no longo prazo. Muito bem, estamos aí já com um ouvinte na linha, então vamos conversar com ele. Seu nome, por favor? Edivaldo. Pois não, Edivaldo. Doutor, eu sou casado há 11 anos, eu sou pai de 3 filhos, né? Quantos anos você tem, Edivaldo? Eu tenho 38 anos. Sim. E eu tenho uma dificuldade no meu relacionamento em relação a sexo. Nós temos uma vida sexual muito pequena, né, nesse longo tempo. Pelo fato da minha esposa não ter apetite sexual. Isso no namoro já não era muito normal, mas até que tinha um relacionamento, depois do casamento, depois do nascimento do primeiro filho, foi se agravando e hoje ela praticamente não tem mais vontade nenhuma e isso tem sido um martírio no meu casamento. Eu não penso em separar porque eu tenho 3 filhos e gosto muito e sou muito família e eu gostaria de saber como eu devo agir. Sim. E a sua esposa não se incomoda com o fato de deixar você assim frustrado? Como é que é o comportamento dela em relação a outros aspectos? Ela é uma esposa cuidadosa, prendada? Ela gosta de te agradar? Ela é cuidadosa com os filhos, não. Né? Ela é meio depressiva. Sim. E ela é estourada ou mansa? Ela eu considero uma pessoa normal, não é muito estourada não e nem muito mansa. Sim. Você é mais manso ou mais estourado? Eu acho que eu sou mais estourado um pouco que ela. Sim. E me diga uma coisa, desde o namoro ela já não era muito interessada nesse aspecto sexual e para você isso não fazia falta na ocasião? Não, porque no namoro, como a gente não se via tanto, né? A gente se via menos, era no final de semana, às vezes cada 15 dias, assim, por causa de estudo, trabalho e todas essas coisas. Então não dava para perceber tanto, mas a única coisa que não era como as outras namoradas, uma pessoa assim tão interessada por sexo, né? Mas por ter um bom relacionamento com ela, um bom convívio, um bom diálogo, a gente se casou, né? E depois do casamento, depois do nascimento do primeiro filho, daí a coisa se agravou realmente de uma forma assim que foi diminuindo hoje, 11 anos depois, quase praticamente não existe. E, nunca não tem nenhuma vida sexual, João? Olha, assim, rara, uma vez a 2 no máximo por mês, assim, quando eu insisto muito, assim, mas pela minha insistência. Se você não insistir, não acontece nada. Não acontece. E a sua esposa é ciumenta? Não é ciumenta. Sim. Não é ciumenta. Sim. E ela então não se incomodaria se você tivesse outras namoradinhas aí por fora, nem nada? Olha, ela sempre fala que se ela soubesse de alguma coisa, a gente no casamento não continuaria de forma alguma, né? Mas ao mesmo tempo ela não é uma pessoa que fica no meu pé, que fica... E ela acha que você tem que aguentar esse ritmo? Ou ela acharia que se isso acontecer, a responsabilidade de alguma maneira seria dela? Olha, ela nunca chegou pra mim e falou assim, olha, se você acontecer isso, vai ser culpa minha, porque eu sei que é a minha dificuldade. Ela encara isso como uma forma assim, que como se fosse uma coisa normal. Normal, natural, claro. Mas é porque não está doendo nela, né? Então, eu acho que você deveria agir de uma maneira um pouco mais firme. Se você é estourado, pelo jeito não é muito estourado com ela, porque ela, evidentemente, não está muito preocupada em lhe agradar. Não é? É evidente que ela poderia perfeitamente fazer aí um certo empenho. Muitas vezes as mulheres não têm realmente desejo
sexual, e não tem mesmo como os homens, assim, visual, estimulação visual, mas quando devidamente solicitadas e quando elas são estimuladas pelo homem, costumam responder positivamente, e principalmente com o intuito de gostar de agradar o parceiro, quer dizer, de gostar de agradar sexualmente o parceiro, e principalmente até para garantir também que ele não fique pulando a cerca por aí, quer dizer, garantir um pouco mais de solidez e estabilidade dentro do casamento. A impressão que dá é que a sua esposa tem uma sensação de que está muito confortável nesta condição. Talvez você devesse conversar um pouco mais clara e duramente com ela sobre isso, dizendo, olha, está muito difícil para mim, eu não sou santo, eu acho que a vida, eu sou moço ainda, 38 anos, e eu tenho direito a uma vida sexual mais decente. Quase sempre, Edivaldo, a experiência é a seguinte, quando o homem fica realmente dando sinais de que está muito indignado e muito sem paciência para tolerar isso, as mulheres dão uma bruta melhorada. É a tolerância dos homens que acomoda as mulheres. Então, por favor, preste atenção, porque isto pode, sim senhor, melhorar bastante. Muito bem. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô, doutor? Pois não? Meu nome é João, tudo bem? Tudo. Doutor, eu ouvi principalmente a abertura do programa do senhor e eu tenho uma dúvida. Eu sou muito impulsivo no trabalho, né? E essa impulsividade às vezes me prejudica. E eu gostaria de procurar um especialista, né? Fazer uma terapia. E a minha dúvida é o seguinte, a linha do especialista influencia nisso? Se ele é um psicanalista, se ele é um moderno ou alguma coisa assim parecida, ou independentemente do um profissional é capaz de estar diagnosticando essa impulsividade? Como é que é essa impulsividade? Como é que ela se manifesta, João? Vamos dizer assim, doutor, eu explodo fácil, né? Eu não respeito, né, muito os meus pares, né? E eu moro aqui no interior de Minas Gerais e tipo, eu acredito que às vezes no meu trabalho eu fico muito pouco tempo nas empresas por causa disso. Sem dúvida nenhuma, porque né? isso... E eu costumo... Aí o senhor começa a justificar esses atos por vários sinônimos, né? Vamos dizer assim, fala que não é pau mandado, que... Ah, mas isso é tudo conversa fiada, viu? A verdade, João, é que você tem que ir não atrás das justificativas e dos problemas, mas principalmente deixar bem claro para você mesmo que controle sobre esses tipos de emoções faz com que vocês tenham uma cordialidade, uma simpatia e uma, vamos dizer assim, uma boa aceitação por parte não só dos chefes como dos seus pares, que vai aumentar muito a chance de você viver em concórdia e, portanto, crescer dentro de uma mesma empresa, ao invés de ficar trocando de trabalho toda hora. Só voltando à questão das psicoterapias, né? Na realidade é o seguinte, interessa relativamente pouco a linha que o terapeuta segue. O que a experiência clínica tem mostrado sempre é a mesma coisa. Existem bons e maus terapeutas. Os bons terapeutas são aqueles que, independentemente da linha, têm empatia, eles são receptivos, não são críticos, eles não julgam, eles ajudam as pessoas a evoluir, eles não têm vontade de ser, vamos dizer assim, pessoas que rebaixam ou que diminuem os seus pacientes, aumentam a dependência para aumentar o tempo de tratamento. Quer dizer, independentemente da técnica e da estratégia, são sempre os chamados bons terapeutas. No fundo, em vez de pensar em técnica, você tem que pensar em bons e maus terapeutas. Se você for um terapeuta, se sentir confortável com ele, bem-quisto com ele, aconchegado com ele, você está em boas mãos. Ele tem que te ajudar a amadurecer. E o grosso do trabalho é seu. Também não bota todo o serviço na mão do terapeuta, entendeu? O terapeuta é um pouco que nem professor de ginástica. Ele pode dar as diretrizes, pode fazer 1, 2, 1, 2, mas quem vai ter que fazer a ginástica mesmo, quem vai ter que avançar e progredir é você. Então, mãos à obra, porque isso pode ajudar muito o seu avanço profissional. Do seu telefonema, e temos aqui um e-mail do Fernando, que nos mandou durante a semana o seguinte texto. Caro Gicovati, meu filho tem 28 anos, é adotivo e sempre soube disso. Desde pequeno sempre foi bastante ansioso, compulsivo e impulsivo.
ficou obeso e há 4 anos fez cirurgia bariátrica. Ele trocou então a comida pelo álcool e ainda pôquer, sinuca e baladas. Dorme pouco. Trabalha há cerca de 10 anos, estando já no seu 6º emprego e no 6º relacionamento, dos considerados sérios e duradouros, que começam com muita força, acabando com a mesma rapidez. Já sugeri que ele fizesse terapia, mas rejeitou. Então, eu agradeceria se você pudesse nos dar uma orientação. Então, meu caro Fernando, eu diria a você o seguinte: este temperamento ansioso e impulsivo, compulsivo principalmente, ele que é muitas vezes responsável pela obesidade mórbida, essa que depois acaba exigindo que se faça a cirurgia bariátrica, realmente tem uma, vamos dizer assim, tem uma sequência ou um curso parecido com o que você descreve aqui mesmo. Quer dizer, quando se faz a cirurgia bariátrica, a pessoa efetivamente melhora do seu problema de obesidade, porque nem querendo consegue comer tanto quanto comia, mas se a compulsividade não for bem trabalhada, e principalmente trabalhada do ponto de vista psicológico, o que acaba acontecendo é isso mesmo, ela é transferida para alguma outra área, ou vai para o álcool, vai para o jogo, e é muito comum que vá para o álcool e para o jogo mesmo. Isso são as coisas mais comuns que acontecem na cirurgia bariátrica. Às vezes, quando é feito em mulheres, às vezes essa compulsão vai na direção do erótico, vai na direção da sexualidade. E é uma coisa também curiosa. É fato que o trabalho psicológico praticamente se impõe nesses casos, porque senão nós vamos ter mesmo uma transferência de problemática de uma área para outra, o que definitivamente não resolve grande coisa, né? Então, eu acho que você aqui não tem que sugerir, eu acho que tem que ser mais enfático e quase que impor esta terapia ao seu filho, porque não tem nada a ver com o fato de ele ser adotivo, não tem nada a ver com a própria história pessoal de vida. Esse traço compulsivo ou impulsivo, às vezes, é de personalidade e muitas vezes se modifica e se avança e se consegue progressos relevantes também por meio de medicações, né? Além de, eventualmente, haver a necessidade de trabalho psicológico. Então, o essencial aqui nessa história é a busca de ajuda psiquiátrica, porque é extremamente comum que a compulsão alimentar seja substituída por outra, portanto, ficando, vamos dizer assim, este quadro dentro do comum. É uma das coisas que hoje justifica que praticamente todas as cirurgias bariátricas tenham também acompanhamento psicológico, porque senão nós vamos ter só uma substituição efetiva de problemas. Muito obrigado pelo seu e-mail e temos agora ouvinte na linha. Seu nome, por favor? É Marta. Boa noite, doutor. Boa noite. É um prazer falar com o senhor. Muito obrigado. Eu sou uma pessoa, eu sou totalmente independente, tenho 45 anos e conheci uma pessoa com 52 anos. Durante 2 meses a gente se relacionou, a gente se dava muito bem em tudo. Aí depois de 2 meses eu descobri que ele era casado, ele até mentia para mim. E aí a gente desmanchou tudo, eu parei porque eu não queria ninguém casado na minha vida, não quero. E só que essa pessoa não me dá sossego, ela me liga, ele vai no meu serviço e diz que vai se separar da esposa, que me ama. Ele parece me amar, só que ele é uma pessoa, eu não sei, nesse pouco tempo eu percebi nele que ele é uma pessoa muito assim, família. Ele tem medo porque ele casou com ela, ela tinha 14 anos de idade, e ele tem muito medo de separar e ela ficar doente, alguma coisa. Amor, relacionamento íntimo, ele diz que nem tem. Quase nada com ela, passa meses e meses sem. E a gente se dá muito bem no sexo. Só que eu amo tanto ele, mas ele não tem coragem de separar da esposa. O que eu faço? Então, mas você disse que ele vai separar ou não vai? Você, afinal? Ele disse que vai. E você acha que vai? Eu não sei, eu não tenho essa certeza. Eu acho que ele não teria coragem. Há quanto tempo tem a história de vocês? Desde junho do ano passado. Sei. E ele está casado há quanto tempo, amor? 25 anos. Sei. E ele tem lá as obrigações em relação à mulher, mas não é que ele tem sentimentos fortes por ela, né? Isso. Sei. E quantos filhos? Ele não tem filhos nenhum. Marta, a chance dele separar não é pequena, não. Eu acho que se fosse você,
esperaria um momento adequado para dar uma espécie de checkmate, dizer, olha, assim não tenho interesse em dar continuidade, e vou então ficar, vamos dizer assim, na minha, vou ficar esperando, caso você se separe, eu estou aqui, não é? Vamos dizer assim, disponível, esperando, porque gosto muito de você, etc. Eu tenho certeza que ele ama também a você, porque senão não estaria metido nesta situação, né? Sendo ele assim família. Agora é família, mas não tendo filhos, a separação, com toda franqueza, é uma coisa que se consegue com facilidade. Por mais que a esposa seja dependente, ele casou com 14 anos, mas hoje ela tem 39, não sei, ele está casado há 25 anos. Então, é evidente que, neste momento, é uma mulher adulta e, por isso mesmo, não é tão difícil dele se separar. Pode ser que seja um pouco mais trabalhoso, pode ser que ela passe um pouquinho de dificuldade ou de chantagem, mas é perfeitamente possível. Eu acho que só não cabe você deixar a coisa caminhar por tempo indeterminado, porque existiria a possibilidade dele acomodar sentado, vamos dizer assim, nas duas cadeiras, o que também não é do seu interesse. Então, em algum momento, deixar claro o seu sentimento e deixar claro também que você espera, para haver continuidade, uma atitude definida e definitiva da parte dele. Que se não vier, então vai ter que haver uma interrupção do relacionamento. Mas as chances dele realmente vir não são tão desprezíveis, de maneira que eu acho que você deveria, sim, tentar dar uma batida mais forte para ver se isso aqui caminha na direção do que você quer. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Pois não? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marcos, eu tenho 45 anos. Pois não. E, sabe, o meu problema, eu mandei até um e-mail para aí, né? E é assim, eu tinha muita sabedoria para poder entender as coisas, né? E fazer uma leitura, prestar bastante atenção na leitura. E, ultimamente, quando eu estou lendo, eu fico pensando na dívida, não sei do que, no que eu tenho que fazer ali. E eu tenho até uma vida estável, né? E qual é o seu trabalho? Eu sou técnico em enfermagem. Técnico em? Enfermagem. Sim. E trabalho dia sim, dia não, sossegado, tenho dia de folga, o dia inteiro para ficar em casa e ler, e não consigo me concentrar numa leitura. Começo a ler e tenho que voltar para ler de novo, e voltar de novo para poder ler aquela frase, para poder dar um entendimento no assunto. E não era antes assim, né? Eu não consigo entender por quê. Quanto tempo faz que aconteceu essa mudança, Marcos? De uns 3 anos para cá eu tenho observado. Sei, alguma razão objetiva pode ter sido causadora disso? Mudou o seu temperamento, mudou o seu humor, alguma aflição maior, uma ansiedade maior, uma insatisfação maior? Porque, em geral, para a gente ter concentração boa na leitura, costuma precisar estar bastante sereno, né? E qualquer outra coisa, estado depressivo, um estado mais ansioso, algum tipo de insatisfação, tira mesmo a concentração. Ou então algum outro tipo de frustração. Você tinha alguma pretensão com essas leituras antes ou era só a leitura por deleite? Sempre eu estou querendo fazer, às vezes, prestar um concurso público e estou lendo e não consigo prestar atenção naquilo que eu estou lendo, que é para poder fazer uma prova, de repente. E eu já prestei até 2 concursos públicos e não passei por causa dessa questão. Sim. Quando é que foi o primeiro que você não passou? O primeiro tem uns 2 anos atrás e o outro tem 1 ano. Sim. O fato antigamente você lia com o intuito de fazer concurso também ou você lia com o intuito mais de lazer? Não, eu lia e eu até fazia as minhas palestras em sala de aula, palestra em igreja. E hoje em dia, para me ler alguma coisa, prestar atenção, está muito difícil. Sim, mas eu quero saber se o fato de ter tido mau resultado nessas provas modificou o seu ânimo e disposição. Sim, modificou, sim. Então. Eu fico pensando assim, eu tô muito ruim, né? O que acontece comigo? Eu não sou capaz de fazer mais nada assim. Isso diminuiu o ânimo.
Então, a impressão que me dá é que realmente o que acabou acontecendo foi isso, quer dizer, um certo quadro depressivo, desmotivação, desânimo, em função de algumas experiências negativas e frustrantes aí relacionadas com os primeiros concursos, né? Quer dizer, e então você desanimou, e ao desanimar perdeu talvez a serenidade, a tranquilidade e até certo ponto o próprio gosto pelo saber, pelo aprendizado, pela leitura. E nesse clima de menos gosto, evidentemente, acabou por ter resultados muito piores. Isso fica num círculo vicioso. Então, o médico aqui a ser consultado, na verdade, seria alguém com quem você pudesse pensar num tratamento mais de, talvez, psicoterápico, porque parece que você lidou muito mal com esse tipo de frustração, de fracasso, vamos dizer assim, relacionado com os concursos públicos, que hoje em dia, diga-se de passagem, são concursos muito difíceis mesmo, de maneira que não é raro que as pessoas tenham que fazer 2, 3, 4, 5 concursos, anos a fio, até conseguir bons resultados. De maneira que acho que você desistiu um pouco cedo demais, deprimiu, desmotivou, e isso está prejudicando muito a sua concentração e a chance de sucesso em eventuais outros concursos ou eventuais outros trabalhos que você venha a pleitear. Eu acho que você devia mesmo buscar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, porque você é um cara inteligente, articulado, que passou a vida gostando de ler e de aprender, e não vai ser agora, por causa de meia dúzia de fracassos aí, que você vai desistir de ser do jeito que você é. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Oi, doutor, boa noite. Boa noite. Quem está falando é Roberto. Pois não, Roberto. Doutor, é o seguinte, eu tenho 34 anos e o que ocorre é o seguinte, eu sou homossexual e moro com meus pais e me sinto tranquilo em relação a isso. Só que, será que eu teria que necessariamente entrar nesse assunto, me assumir perante a eles, ou isso não necessariamente teria que ocorrer? Você se sente tranquilo em relação à homossexualidade? Quer dizer, a homossexualidade para você é um assunto sem problema, é isso? Resolvido. Resolvido, ótimo. Então esse é o mais importante, é você com você mesmo, não é? Como é que é a atitude dos seus pais em relação a você? Você acha que eles têm desconfianças, eles ficam cobrando que você tenha namorado, eles ficam cobrando casamento, alguma coisa ou não? Não, não ficam cobrando nada, não. É totalmente tranquilo e eu acredito até que meio que no inconsciente eles sabem. Sabem, né? E não tem nenhuma atitude crítica, nem de reprovação, nem nada? Não, porque também da minha parte não há assim, nenhum ato que venha causar escândalo. Nem constrangimento para a família, nem claro. Nada disso, né? Quer dizer, você se dá bem com seus pais? Muito bem. Você tem irmãos também, Roberto? Tenho outros 2 irmãos. E também não tem problema nenhum com eles? Não, tranquilo. Então, eu acho o seguinte, extremamente irrelevante se você vai ou não contar para eles. Quer dizer, eu sei que dentro da ideologia, vamos dizer assim, dos movimentos homossexuais, é muito importante o indivíduo sair do armário, contar para todo mundo, etc. Mas isso depende muito, Roberto, da natureza de cada pessoa, do ambiente familiar que encontra, de como é o temperamento da própria pessoa, o temperamento dos pais, como é que é o ambiente dentro da família, dentro da casa, e o gosto ou não do indivíduo de ter um comportamento, vamos dizer assim, pessoal, bastante discreto e bastante, vamos dizer assim, reservado em relação à interferência ou não de outras pessoas. De maneira que, se você se sente confortável com a sexualidade, se você não se sente pressionado nem cobrado em nada pelos seus familiares, se você sente que isso aí está em harmonia e em concórdia do jeito que está, eu não vejo nenhuma razão para abrir muitas conversas. É muito provável que os seus pais, não sei nem se no nível inconsciente, mas em algum nível, eles saibam perfeitamente do encaminhamento que você deu à sua vida e tenham uma atitude de aceitação e de respeito que não te exige nenhuma conversa a mais, porque está tudo, de certa maneira, subentendido na medida em que eles não pressionam e não cobram coisa nenhuma. Eu, no seu lugar, estando tudo bem para você do jeito que está,
eu não faria nada diferente do que você fez até agora. Quer dizer, o seu bom senso, a sua intuição mandou dizer que o melhor para você, neste clima, era ficar do jeito que está. Então, deixa assim, pois que está tudo bem com os irmãos, está tudo bem com os pais. O ambiente familiar, pelo jeito, é uma coisa relevante para você, assim como você tem a sua vida pessoal totalmente preservada e na direção que é do seu agrado. É isso que conta. Deixa assim, já que está todo mundo mais contente desse jeito. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? É Sandra. Pois não, Sandra. Boa noite, doutor Gicovati. Boa noite. Eu tenho 45 anos, sou professora da Rede Municipal de Ensino em São Paulo e sempre fugi da minha inclinação. Eu acredito que eu tenha uma vocação aí sufocada, né? Acho que ao longo da vida eu andei me sabotando. Pois bem, dentro de 5 anos eu me aposento e venho me preparando para essa pós-aposentadoria. Então eu terminei um curso superior agora, que foi muito bem sucedido. E, curso do quê, Sandra? Eu terminei Geografia. Fiz 2 trabalhos que estão em vias de publicação. E já fiz o curso de locução, que eu acho que a minha inclinação é para isso, mas o meu medo maior é da impossibilidade de inserção no mercado de trabalho, ou de locução, de jornalismo, nas áreas afins, em virtude da idade que eu tiver naquela época, 50 anos, né, de idade. Então, eu não sei se eu estou trilhando o caminho certo. A minha preocupação é chegar a 50 anos e parar, quando eu tenho, assim, energia para muita coisa ainda. Já começo a me preparar para um novo curso superior. E aí eu fico pensando, será que é um investimento assim, para nada, já que a gente sabe que o mercado de trabalho para pessoas acima de 40 anos é difícil? A minha dúvida é em relação a isso. Não sei não se é tão difícil. O que eu sei é o seguinte, que é muito raro que um professor de primeiro grau, quer dizer, um professor da rede pública, aguente trabalhar mais do que realmente um certo número de anos, né? Sim. Depois do que fica vamos dizer assim, muito cansativo, muito repetitivo, quer dizer, é uma profissão que a rigor devia ter uma aposentadoria até anterior aos 50 anos, devia ter uma aposentadoria mais precoce, porque é uma etapa na vida das pessoas para serem educadores de coração e depois certamente precisariam mudar para alguma outra atividade, porque essa atividade mesmo do magistério, especialmente com crianças, é realmente muito afante. Eu acho que você está buscando o seu caminho, sim. Você sabe que o mercado de trabalho é difícil para quem tem 50 anos, o mercado de trabalho é difícil para quem tem 20 anos também. O mercado de trabalho é difícil. Quem disser que não é, está sendo ingênuo ou mentiroso. Não é esse o caso aqui. Quer dizer, nós temos que ser realistas. Existe dificuldade. Mas se você se prepara adequadamente, como fez no seu curso, se você tem foco e objetivos bastante definidos e sabe exatamente aonde você quer chegar, eu não vejo problema nenhum para que você, pelo menos, tente realizar todos os seus anseios e os seus sonhos. Se o gosto é esse, o da locução, é perfeitamente possível que exista espaço para alguém que tenha o tipo de formação e o estudo que você tem e que consiga esse tipo de atividade. Isso é uma batalha para todo mundo, é vamos dizer assim, para os jovens também, mas o fato é que quem tem determinação, vontade efetiva, disciplina e se prepara adequadamente, e tem também, como eu falei no início do programa, uma boa relação com as pessoas e uma boa capacidade de fazer, vamos dizer assim, colegas, amigos ao longo da vida, pode perfeitamente pleitear tudo aquilo que quiser. Eu acho que 50 anos para aposentar como professora está ótimo e também está ótimo ainda para você tentar uma carreira que ainda pode te trazer muitas alegrias. Vai ter dificuldades, mas isso não deve espantar ninguém, como não deve espantar os jovens também. A dificuldade existe para todo mundo e dificuldade foi feita para ser enfrentada e foi feita para para a gente tentar, pelo menos, com toda a força da gente, ultrapassar. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui o e-mail da Daniela. Escreveu o seguinte: Dr. Gicovati, tenho 29 anos e moro sozinha.
Meu namorado é muito inteligente, disciplinado no trabalho e compromissado com a família e comigo. Porém, toda disciplina torna a nossa vida monótona e previsível. Estou com ele por me dar tranquilidade e um pouco de comodidade, mas me sinto verdadeiramente feliz quando encontro meus amigos e saímos sem ter planejado nada. Será que esse relacionamento pode ter futuro? Então, Daniela, veja só, que nós falamos hoje tantas vezes de disciplina, né? Pessoa disciplinada, metódica, sistemática, não é obrigatoriamente uma pessoa chata. Não é? Chato é se o indivíduo tiver essas características e, ao mesmo tempo, não tiver uma maneira peculiar de pensar, uma forma interessante ou até mesmo engraçada de, vamos dizer assim, de ver o mundo e as coisas, se não for um indivíduo, vamos dizer assim, de bem com a vida, bem-humorado, positivo, vamos dizer assim, alegre, ou se não alegre, pelo menos estável de humor, etc. Acho que você está esperando do namoro ou do amor um pouco mais de movimento e um pouco mais de entretenimento do que deveria. Uma coisa são os amigos e sair, ir para balada, sem ter planejado nada. Mas o dia a dia é um dia a dia onde essa coisa da paz de espírito, da serenidade, da harmonia, da concórdia, não deve ser vista como sinal de monotonia e de tédio. As pessoas veem como tédio porque elas esperam do amor que o amor seja uma aventura. O amor não é aventura. Amor é paz e aconchego do lado de uma pessoa. Amor é o sentimento que o bebezinho tem na origem pela sua mãe quando está no colo dela. Não tem aventura nenhuma no colo da mãe. O colo da mãe é calmo, é harmonioso, é pacato, mas não é aventuroso. A aventura é quando a criança desce do colo da mãe e vai especular o mundo. É isso aqui, as pessoas, quando estão felizes no sentimento amoroso, também tem que de vez em quando, ou muitas vezes, ou ao longo do dia, descer, ou sair de perto do parceiro amado e ir para o trabalho, ir para a vida social com amigos, fazer outros programas e outras atividades que possam implicar no entretenimento. A vida amorosa não é isso. Agora, se você acha o seu namorado uma pessoa desinteressante, aí é diferente. Aí não é porque ele é disciplinado e compromissado, mas sim porque ele é meio monótono, repetitivo e não interessante. Quer dizer, não tem uma mente intrigante, criativa, ou não é tão divertido como parceiro, como ser humano, como você gostaria. Aí é um assunto para refletir. Porém, esperar do amor que ele seja emoção forte é um equívoco e uma ingenuidade. Pense muito bem antes de dispensar um moço com qualidades bastante marcantes como essas do seu namorado. Muito obrigado pelo seu e-mail. Muito bem, temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Marcelo. Pois não, Marcelo. Boa noite, Dr. Flávio. Boa noite. Meu nome é Marcelo, tenho 31 anos. O ano passado eu me separei. Eu vivi 8 anos com uma pessoa. Nosso casamento já não ia bem há anos. Nós não tínhamos filhos. E desde então eu consegui uma série de progressos na minha vida, progressos significativos. Eu mudei de emprego, minha casa melhorou muito. Dá para ver materialmente que tudo melhorou bastante. Está tudo muito bem. Entretanto, eu não consigo me libertar de um sentimento de culpa pelo que aconteceu. Sob o aspecto de que talvez eu resida no epicentro do problema, finalmente. Na verdade, o problema é muito anterior ao fato de eu ter me envolvido com outra pessoa, e aí eu me separei, levei isso até as últimas consequências da separação, e judicialmente já está tudo certo. Entretanto, eu não consigo me desvencilhar da culpa de ter feito isso, assim, eu não consigo aceitar a situação. Mas, até hoje. Marcelo, você está com essa nova parceira ou não? Médio, eu poderia dizer que não aceito muito ela também por esse aspecto. Porque ela participou do mesmo crime que você? Isso, ela também, vamos dizer assim, reside no epicentro do problema, assim, também. Sim. É rigoroso do ponto de vista moral? Olha, eu acho que eu vivo umas questões antagônicas. Ao mesmo tempo que sou rigoroso, ao mesmo tempo tenho uma cabeça bem aberta, ou tenho a mente porosa, igual você colocou no início do programa, doutor. Então, eu me questiono, assim, eu tenho umas questões antagônicas bem proeminentes. Como foi esse seu casamento?
num primeiro instante ele foi bom, sempre foi um casamento de pessoas que tinham pensamentos bem diferentes, mas eu sempre aceitei, porque como coloquei, sou uma pessoa que aceita essas situações bem diferentes. Só que os últimos 4 anos foi como outra pessoa que já falou com o senhor hoje, foi um casamento inerte, sem atividade sexual, um casamento com muita briga, casamento que só tinha alegrias nos pontos altos, do tipo, faz uma viagem internacional, é um ponto bom. E aí depois o dia a dia mesmo que sustenta era sofrível, assim. Sei. E o comportamento da sua ex-mulher, como é que ela ficou depois da separação? Ficou muito ruim? Então, é isso que eu não sei. Eu não sei. Não tem filhos, né? Não. Então, me diga uma coisa, ela é independente? Ela tem trabalho? Se ocupa? Então, ela trabalhava, naquela época tinha um emprego muito bom, um emprego bom mesmo, muito bom, uma renda boa. Eu acabei ficando com parte dos bens, mas acredito que o que ficou para ela também seja suficiente para ela conseguir reconstruir. É suficiente, se você for olhar sob o ponto de vista frio da divisão, é suficiente para uma pessoa conseguir reconstruir. E algumas pessoas comentam comigo que esse sentimento de culpa está associado a eu não saber como ela está. Não, mas não entendi. Logo no começo ela ficou muito mal? Não sei. Você nunca mais viu ela? Nunca mais. Que falei 3 vezes pelo telefone foi na situação de acertar com o advogado como deveria ser a partilha. Sim. Isso deveria deixar você tranquilo, Marcelo, porque na realidade é o seguinte, ela tem vida inteligente, ela tem trabalho, ela não tem filhos, ela deve ter uma faixa etária mais ou menos parecida com a sua, ela tem todas as condições de recomeçar a vida. O seu envolvimento com outra mulher aconteceu, evidentemente, porque havia uma lacuna, um vazio no seu relacionamento anterior, e, portanto, não por falha de caráter e nem da sua namorada, mas porque realmente existia uma incompletude, uma insatisfação que foi crescendo ao longo dos anos no seu casamento, que, na verdade, foi baseado em grandes diferenças desde o início. E, portanto, um casamento que não tinha muito boa chance de ser um grande sucesso, também desde o início. Eu acho que você está 100% equivocado nas suas culpas e acho que você poderia ler talvez algumas coisas que eu tenho escrito sobre esses assuntos de amor e casamento que podem te ajudar bastante a aliviar a culpa. Um deles é um livro último meu que se chama Uma História do Amor com Final Feliz. Quem sabe a leitura vai ajudar você a diminuir as suas culpas, porque no teu menor cabimento você está prejudicando ou atrapalhando a sua vida neste momento que ainda tem muita água para rolar. Você tem só 31 anos, sua vida está toda ela fluindo depois da separação, quer dizer, tudo de bom para você e você atrapalhando com essa culpa desnecessária. Vai para frente, deixa a sua ex-mulher cuidar da vida dela, ela é adulta, responsável, inteira, ela é inteligente, vai se virar e vai dar conta do destino dela. O seu problema é você e o seu futuro. E chega de ficar recriminando a você mesmo e também a sua namorada. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Emerson. Pois não, Emerson. Eu tenho 37 anos, sou casado há 3 anos e meio, e minha esposa tem 29 anos, né? Sei. Ela faz um tratamento psicológico, ela tem síndrome de pânico, né? E toma remédios, né? Agora faz 2 meses que ela parou de ir no psiquiatra, e daí acabou que a gente teve um problema aí, assim, às vezes ela para de ir, a gente tem alguns problemas, porque ela fica muito nervosa. E coisa de 2 semanas atrás, foi um dia que ela ficou nervosa por causa de um problema, que eu até falei, poxa, você esqueceu isso? Ela começou a reclamar, chorou, assim, daí como de São Paulo, que era do interior, ela tem alguns problemas, assim, de locomoção, aqui, que ela se perde um pouco. E daí, pra não brigar mais, assim, não ter aquela discussão maior, ela falou, tem que sair de casa, não sei o que, eu acabei saindo com meus pais para não ficar discutindo, porque ela estava numa forma, assim, meio nervosa. E daí eu queria saber se eu deveria ir procurar uma ajuda junto com ela, o que fazer no caso, né? Sei, mas eu não entendi. Ela fica, assim,
porque parou de tomar os remédios? Quando estava tomando os remédios, Emerson, ela não tinha esses assim, eu conheço ela. Ou ela é meio estourada de todo jeito? Não, ela é estourada, né? Quer dizer, Quando ela não pode contrariar ela de jeito nenhum. Exatamente. Daí já tem até alguns assuntos que eu nem tento não entrar em confronto para não ter problema, mas acaba tendo umas discussões. Eu também sou uma pessoa, às vezes, que tem a minha opinião é meio forte. Eu acho que eu estou certo, mas estou tentando mudar isso um pouco. Agora, o remédio ela sempre toma. Eu acho que é pior quando ela não vai na terapia. Até que eu liguei pro terapeuta dela 2 semanas atrás. Ele falou, não, Emerson, até interessante vir falar, mas teria que vir com ela, né? Que eu não posso estar falando com você sozinho. E daí ele perguntou, mas ela ficou 2 meses sem fazer tratamento? Eu falei, então ela não pode, ela seria no médico. Mas sem tratamento com remédio também? Não, ela faz tratamento com remédio, o remédio ela está tomando. Ela está tomando, ela só parou a terapia. Rivotril no caso, né? Sim, e ela só parou a terapia. Exatamente. Ela só toma Rivotril como remédio? Rivotril e tem algum outro que agora de cabeça não lembro, mas o Rivotril ela toma já há bastante tempo. Então, eu acho o seguinte, aqui evidentemente que tem que tratar também, mas é preciso ver o caráter e a personalidade dela. E se ela é um pouco, vamos dizer assim, agressiva e tem essa tendência de ficar acusando, botando o dedo para fora e criticando todo mundo o tempo todo, precisa ver também se isso não é parte do equivocada personalidade dela. Então, acho que você deve ser, vamos dizer assim, mais firme um pouquinho, talvez, não é? Sempre com muita educação, mas deixar muito, não tem por que ficar se sentindo, vamos dizer assim, vamos dizer, por baixo, ou você acabar tendo que aguentar agressões ou, vamos dizer, grosserias por ações que você efetivamente não cometeu. Então, sabe, o fato de ter síndrome do pânico não significa que ela tem direitos especiais e que você tem que aguentar comportamentos inadequados da parte dela. Muito obrigado pelo seu telefonema. E temos aqui um e-mail da Glaci, que mandou o seguinte: caro doutor, fui vítima de um cirurgião plástico este ano. Combinei com ele um preenchimento com gordura para valorizar as maçãs do rosto, mas no dia do procedimento ele preencheu meu rosto todo e mudou todos os meus traços. Simplesmente me despersonalizei. Além do meu sofrimento e do sofrimento dos meus filhos, isso repercutiu em toda a minha vida. Perdi meu emprego, meu namorado. Estou processando esse profissional, mas isso não vai resgatar tudo o que perdi. Às vezes tenho esperança de recuperar quem eu era, mas acho que vou precisar de uma nova cirurgia. Às vezes me desespero e tenho crise de náusea e vômito pela violência que sofri. Como me levantar dessa? Então, Glaci, aqui eu posso dizer a você o seguinte, que isto seja visto até como exemplo para outras pessoas que às vezes por pouco e por talvez uma vaidade ou uma preocupação excessiva com beleza e aparência física, acabam se envolvendo em procedimentos cirúrgicos que estão longe de ter a ingenuidade que às vezes os próprios médicos ou a própria medicina oficial, vamos dizer assim, vende. Tudo tem risco, tudo implica em problemas, tudo pode ter efeitos colaterais. No caso aqui, pode ter sido basicamente fundado, vamos dizer assim, em perícia, pelo fato de que o indivíduo fez, ou o cirurgião fez preenchimentos que muito além daquilo que você esperava. O preenchimento com gordura, pelo que eu sei, também costuma, né, naturalmente ir se reabsorvendo com o tempo e talvez nem seja necessário uma outra cirurgia. De todo modo, se for o caso, tem que fazer a outra cirurgia e tentar se reencontrar com você mesmo. É claro, a mudança de aparência no meio do caminho da vida faz com que a gente fique muito prejudicado em termos de identidade pessoal, né? Eu acho só que às vezes os meus colegas todos exageram no otimismo que eles vendem aos pacientes, exaltam um pouco as qualidades e os benefícios que a medicina pode oferecer e nem sempre são tão cientes ou deixam os pacientes conscientes dos riscos que estão embutidos em toda a ação
médica, e que infelizmente foi o caso aqui. Quer dizer, mais cautela para você e para todo mundo que pensa em cirurgias estéticas, que são obviamente intervenções não tão necessárias como era o caso dessa a que você pretendia. É evidente que o resultado desastroso não pode ser atribuído só à sua vontade de melhorar ainda mais, mas é preciso cuidado, porque tudo que a gente pretende, às vezes, que venha a melhorar um pouquinho, pode mesmo prejudicar mais do que a gente gostaria. A medicina não é tão inofensiva quanto os médicos propõem. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gikovati teve produção de Renata Pedini e Diego Vega. Os trabalhos técnicos foram de Jair Zúculo, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gikovati.